boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre povos da América. Povos da América foram os primeiros povos da América que se referem àqueles que viviam na América antes da chegada dos europeus, também chamados de pré-colombianos, pois são situados no período anterior ao desembarque de Cristóvão Colombo, em 1492. Agora tem algumas imagens relacionadas aos povos da América. Bom, eu vou falar sobre os povos da Mesoamérica e dos Andes. Eu vou primeiramente abordar sobre as Novas Américas, que é a América do Sul e a Central. Eu vou começar falando sobre a Mesoamérica, que a Mesoamérica já encontravam os vestígios que indicavam que haviam caçadores e coletores naquela área em 9000 a.C. E aí também houve o processo de agricultura e sedentarização em 5000 a.C. Nesse tempo, houve a coleta de abóbora, pimenta malagueta, feijão, entre outros materiais como milho. E já, a argila, ela já começou a ser produzida e utilizada em 2300 a.C. Eu vou dar continuidade falando dos Olmecas. Os Olmecas está localizado onde fica o atual México. Prosperou por toda a região da América. Os Olmecas construíram complexos sagrados monumentais e enormes esculturas de pedra. Eles representavam os seus deuses em forma de esculturas de animais. Foi uma característica que a cultura Olmeca desenvolveu e transmitiu aos povos que vieram depois deles. Olmeca significa povo da borracha e significa por conta de uma árvore que eles retiram látex e fazem borracha. O nome da árvore se chama Castilha Elástica. A civilização Olmeca, ela floresceu nessa região entre 1500 e 400 a.C. E crê-se que tenha sido a civilização mãe de todas as civilizações mesoamericanas que se desenvolveram posteriormente. Não está ainda claro qual foi o processo que deu origem ao estilo artístico, nem se os seus traços culturais característicos foram inicialmente desenvolvidos na área Olmeca. Sabe-se que pelo menos algum desses traços podem ter aparecido inicialmente em Chiapas. Uma das questões que se mantém aberto é o porquê da existência de inúmeros sítios olmecos na região da Depressão de Balsas. Vou colocar algumas imagens das esculturas que os olmecas produziam naquela época e também vou falar um pouco sobre a arte olmeca deles. Os artistas olmecas, eles produziam a sua arte em argila, pedra e madeira, e ainda na forma de pinturas rupestres. A criação artística da civilização obriga a distinção entre a arte monumental ou colossal e a arte menor ou arte mobiliária. Bom, agora eu vou falar sobre os maias. Os maias eram uma civilização mesoamérica desenvolvida por povos logossobários durante o período clássico. As cidades maias elas se estabeleceram em 1000 a.C., mas apresentaram desenvolvimento expressivo. Lá o milho era a base da economia, sendo cultivado por meio de métodos de queimada. E também a sociedade maia se dividia em três grupos. Que eram os guerreiros, sacerdotes e governantes. E o resto da população se dedicava à agricultura e também eles viviam em um momento de desintegração e que causou esvaziamento nas cidades. Bom, eu vou falar sobre os astecas. Os astecas foram uma civilização pré-colombiana que habitou o México Central entre o século XIV e XV. Eles eram submissos e dependentes dos tepanecas, que cobravam impostos aos astecas, mas isso mudou em 1427, quando o chefe Letecetecotele se rebelou contra eles. Após isso, ele estabeleceu aliança com outras duas cidades, formando a Confederação Azteca. A seguir estão alguns tópicos sobre as organizações sociais aztecas e a cidade Tenochtitlan.
A organização social. A sociedade asteca era dividida em camadas, com os nobres e sacerdotes no topo, os guerreiros em seguida, os comerciantes em terceiro lugar e camponeses e escravos na base. A riqueza e a posição social foram fundamentos para determinar o papel de uma pessoa na sociedade asteca. A família era considerada uma unidade importante na sociedade asteca e era composta pelos pais, filhos e parentes próximos. Cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan foi a cidade capital do Império Azteca. A cidade foi fundada em uma ilha no meio do lago Texcoco pelo líder azteca Tenoch em 1325. A cidade foi construída em torno do Templo Maior, o centro religioso do Império, e foi cercada por canais. Os aztecas construíram pontes para conectar a cidade a outras ilhas e construíram diques e aquedutos para controlar o nível das águas do lago. A cidade era o centro de comércio e política do Império Azteca e abrigavam cerca de 200 mil pessoas no seu auge. Bom, falando agora sobre os Incas. Os Incas eles eram conhecidos como povos ameríndios, colombianos, e eles eram originários da região de Cusco, aonde hoje é o Peru. E eles eram uma tribo muito importante. Eles tinham um império de mais de 4.000 quilômetros de extensão territorial. E eles eram muito desenvolvidos, desenvolvidos e também em riquezas, juntamente com os maias e os astecas. E ali eles tinham uma grande hierarquia. E por sua religião, eles acreditavam na região teocrática, onde para eles o imperador era muito importante, porque ele representava o deus Inti. Para eles, o seu governador ele era a máxima autoridade da época. Eles eram como servos. Então, por ter muita riqueza, eles tinham a sua economia desenvolvida no plantio e na criação de animais. Eles faziam suas plantações nas regiões montanhosas, onde a terra era mais fértil. E eles criavam ilhamas e também outros tipos de animais, da onde eles extraíam o leite e o couro. E dali eles faziam roupas e outros tipos de alimento através do leite e do trigo, da soja e de outros grãos que eles plantavam. Com isso passaram-se os anos e os Incas eles desapareceram a partir da conquista da Espanha, onde a Espanha ela foi tomando o seu território e então ela foi se diminuindo até desaparecer por volta do século XVI. Assim como em outras localidades da América, no território que hoje em dia é o Brasil, também tinha muitos povos nativos. Só que esses grupos eles tinham muitas diferenças em relação aos demais povos da América, principalmente no aspecto político. Nesse território, por muito tempo, se predominou os grupos nômades e seminômades, que se deslocavam em busca de alimentos. Os grupos eles eram bem pequenos para poder garantir a agilidade na hora do deslocamento. A maioria dos índios brasileiros viviam em aldeias de curta duração, e a principal razão disso era a ausência de animais nativos que pudessem ser domesticados. E isso fez com que eles se desenvolvessem a uma população de alta mobilidade, que podia transportar as poucas coisas que eles tinham para áreas mais ricas de caça ou de pesca. Geralmente, nos estudos sobre os povos que habitavam ou habitam o Brasil, é organizado um grupo conforme o tronco linguístico ou a família linguística que corresponde a cada grupo. Tronco linguístico diz a respeito às línguas que compartilham uma origem em comum, datada há milhares de anos. As semelhanças atuais entre essas línguas são de fato bastante escassas. No Brasil, há 2 troncos linguísticos,
Tupi e Macro-G. Família linguística diz respeito às línguas que compartilhavam de semelhanças mais significativas, porque tem uma distância temporal menor entre elas. No Brasil, há 19 famílias linguísticas, além das línguas isoladas, porque não se assemelham a quaisquer outras línguas conhecidas. No mapa a seguir, são indicados alguns dos povos indígenas que habitavam no território brasileiro durante o século XVI. O censo 2010 revelou também que o total de 37,4% dos indígenas de 5 anos ou mais falavam no domicílio uma língua indígena. Também se observou um percentual de 17,5% que não falavam português. Os resultados do censo 2010 apontam para 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes. Essas declarações ultrapassam as estimativas iniciais feitas pela FUNAI. Falar sobre as sociedades indígenas. De maneira geral, dos grupos nativos brasileiros, eles contavam com a presença de um líder. Nessa sociedade em que não existia escrita, os chefes indígenas eles se destacavam na fala e no bom uso das palavras. E também os chefes eles demonstravam a força, pois eles precisavam liderar o grupo contra inimigos, eles precisavam proteger as suas tribos. Além do chefe do grupo, tinha o xamã, que é o líder religioso que detentor dos saberes relacionados à medicina indígena. Os nativos eles estabeleciam uma divisão, seria as mulheres cuidavam da alimentação e das crianças, já os homens eles incumbiam da guerra, da caça e da derrubada de floresta para as áreas da lavoura. Os dois eles eram responsáveis pelo plantio e na colheita. Na ilha de Marajó, no Rio Amazonas, desenvolveu uma sociedade indígena, conhecida como Marajoara. Essa cultura ela se desenvolveu entre os anos de 400 e 1400. Embora se acredite que esses indivíduos eles tenham se estabelecido muito antes do local, já em 1000 a.C., é o nome dos habitantes da ilha de Marajó. É conhecido pelo nome da arte marajoara, o conjunto de artesanato, sobretudo a cerâmica, produzida por antigos habitantes da ilha de Marajó, no Pará. Sua importância reside no fato de ser considerada a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais antigas da América. Sua fase mais popular entre público e que também é alvo da maioria das pesquisas, situa-se no período de 400 a 1400 depois de Cristo. A ilha de Marajó é localizada no estado do Pará, região norte do Brasil. Marajó é a maior ilha fluviomarinha do mundo, cercada pelos rios Amazonas e Tocantins e pelo Oceano Atlântico. Acredita-se que as fases arqueológicas da ilha do Marajó foram 5, correspondendo cada uma a diferentes níveis de ocupação e a diferentes culturas instaladas na região: Anatuba, Mangueiras, Formiga e Marajoara. Hoje eu vou falar sobre as habitações indígenas. Eu vou citar 4 habitações indígenas, 4 tipos de moradias, e a primeira que eu vou falar é sobre a dos Ialapiti. Elas são comunitárias, pois elas abrigam várias famílias. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ela é toda grande assim, por isso que ela abriga várias famílias da aldeia. Essa que está aparecendo na imagem agora é das aldeias dos Chavantes. Elas têm um formato, são organizadas similar ao formato de uma ferradura. E todas as casas, todas as moradias, ela tem apenas uma entrada voltada para o centro da aldeia. Agora, essa aqui que vocês estão vendo são as habitações do Ialapiti. Como vocês estão vendo na imagem, elas são provisórias para o período de caça, e quando são permanentes é porque tem um grande número de animais para eles caçarem, se alimentarem e viver por vários tempo ali. A outra que eu irei falar é a dos Tupinambas. Como vocês estão vendo, elas eram circulares e eram protegidas por paliçadas, que são essas madeiras que estão ao redor de toda a aldeia. E elas pareciam tipo uma praça central, que dentro dela abrigavam várias moradias de várias famílias.